Olá, boa noite. Hoje é dia 31 de julho de 2022, agora são 18 horas e 43 minutos. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor desta igreja. Estamos muito felizes por podermos fazer esse culto da família. Essa igreja, ela, por enquanto, está somente de maneira eletrônica, somente pela internet. Nós ainda não temos um lugarzinho para irmos, mas logo, logo teremos, tá bom? Se você parou aqui através do YouTube, então eu queria que você soubesse que nós temos culto todos os domingos, neste horário, às 18 horas, né? Temos um canal no YouTube, onde você vai encontrar todas as pregações, estão gravadas lá. Os nossos cultos de domingo às 18 horas, às terças-feiras, nós temos a Escola do Alicerce Bíblico, onde a gente tem a intenção de dar para a igreja, para aqueles que buscam entendimento um pouco mais profundo da palavra, bases bíblicas, para que você possa defender a sua fé. E quinzenalmente, nós temos, às quintas-feiras, a Escola da Doutrina Bíblica, onde a gente procura estudar a Bíblia mais profundamente, tá bom? Temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá no site da igreja tem um botãozinho aqui, bem aqui em cima, assim, do lado direito, ao vivo. Você clica lá e você vai cair nesta sala. Só pedimos para que você entre com a câmera e o microfone desligados, tá bom? Temos também um lugarzinho para você colocar as suas dúvidas ou quiser bater um papo com a gente, tá bom? Que é o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Faz a sua pergunta, põe lá e a gente vai responder para você, tá bom? Talvez a gente não responda na hora, né? Mas a gente responde sim, tá ok? Então, que Deus te abençoe. Quem vai trazer a mensagem hoje é o pastor Valdo Pereira. E espero que você seja abençoado, tá ok? Só quero fazer uma pequena oração pelo Valdo. Entra aí, Valdo, vamos lá. Esse aí é o Valdo. Senhor Jesus, abençoa agora o Valdo e a sua família, Senhor. Livra-os do mal, abençoa a casa dele, Senhor. Abençoa os negócios dele. E principalmente, Senhor, sê com ele nos momentos mais difíceis. E, Senhor, sabemos que o Valdo é um homem sincero e cheio do teu poder e da tua graça. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja com ele todos os dias, em nome de Jesus. Amém. É com você, meu irmãozinho Valdo. Bom, queridos irmãos, que bom, né? Com muita alegria que nós estamos aqui para poder estar trazendo aqui nesse domingo, que é o culto da família, uma mensagem para estar acrescentando em nossas vidas, né? Alimentando o nosso espírito, né? Então, a mensagem que eu separei, eu estive orando, e a mensagem que eu separei para esta noite, ela foi baseada em Isaías 53, foi em Isaías 53. E, então, irmãos, nós temos como título, né, a nossa pregação, ferido por causa das nossas transgressões, né? Então, quando eu estava lendo, né, Isaías, esta passagem que fala, né, dali do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, eu fiquei pensando, né, puxa, o Senhor Jesus, por que será que foi necessário que ele sofresse tanto? Porque nós sabemos, né, que inclusive isso daí foi revelado para João Batista,
que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que seria imolado, né? Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo, né? Ou seja, seria um sacrifício a toda a humanidade para tirar os pecados. Então, e quando nós observamos ali no Velho Testamento, nos holocaustos, ali, aquelas ofertas que eram oferecidas, no caso, para expiação dos pecados, nós notamos o quê? Nós notamos que aqueles animaizinhos, né, aqueles animais, eles eram sacrificados, mas não havia ali tortura, né? Não acontecia um sofrimento do animal, né? Notávamos que os sacerdotes, eles eram muito bem treinados, preparados para sacrificar aqueles animais de uma forma muito precisa para que eles não chegassem a um sofrimento, né? E Jesus Cristo, como sendo o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados, para salvar, né, dos pecados, Jesus Cristo, ele sofreu muito, né? A morte do Senhor Jesus Cristo não foi algo assim súbito, né? Ele teve que passar por um período assim, uns momentos terríveis de sofrimento, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Tá? Isaías já havia profetizado isto, e nós podemos ler, está em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5. Nós podemos ler. Isaías 53, versículos 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, aqui Isaías deixou claro que realmente a morte de Jesus Cristo ia ser uma morte de muito sofrimento, né? Ele seria moído, sabe, irmãos? Então, foi necessário que Jesus passasse por aquele flagelo, né? Por aquele sofrimento terrível. Então, eu fiquei pensando, fiquei meditando sobre isso daí, e quando nós observamos, né, que as leis ali, no caso, não apenas ligado ao povo de Israel, né, a lei que dominava ali naquela época, até alguns séculos antes, né, da lei de Moisés, era o que predominava, né, ali nas nações, era a lei do talião, né? A lei do talião. Foi descoberto a 1770 aproximadamente, antes de Cristo, foi descoberto o Código de Hammurabi, né? Esse Código de Hammurabi continha nele ali, né? É um código que foi baseado na lei do talião, né? E esta lei do talião também foi base para as leis, né, ali dadas por Jeová no Velho Testamento, tá certo? E que lei é esta lei do talião? Né? Talião, irmãos, talião significa retaliação, tá certo? Então, é uma lei
que foi criado, né, que os povos eles adotavam esta lei, prevendo o quê? Né? Eles previam o seguinte: a ideia desta lei é para que, vamos dizer assim, né, que o agressor, a pessoa que agride, né, alguém, né, esse agressor ele seja punido em igual medida de sofrimento, né, na mesma medida de sofrimento que ele sofreu, é o que ele. Então, a lei é baseada nisso daí, tá? Essa lei ela determinava que a punição seria proporcional ao crime cometido, né? Então, os irmãos vão entender bem. Essa é a conhecida lei do olho por olho, dente por dente, né? Então, nós podemos observar, podemos ler lá em Êxodo, né? Êxodo, no capítulo 21, versículos. Êxodo 21. Versículo 23. Êxodo 21, versículo 23, que diz assim: mas, Êxodo 21, 23, né? Olha, mas se houve morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, a lei, o que era previsto na lei, né? Era previsto o seguinte: se a pessoa foi, né, lesada no seu olho, o outro teria que pagar ela com o olho. Então, a justiça ela era encarada desta forma, né? Se uma pessoa lesou a outra numa mão, ele teria que estar ali doando a mão dele, né? Na mesma medida, tá certo? Se ele causou um dano, ele vai pagar na mesma medida com o dano. Então, isso daí era considerado aquilo que seria mais justo, né? Seria, no caso, agir desta forma, tá certo? Ou seja, era uma lei que era baseada na vingança, mas na mesma medida, tá certo? Então, é interessante, né, que isso veio até antes mesmo das leis de Moisés, né? As outras nações, no caso, no caso, esse código, né, de Hammurabi, esse código ele foi encontrado numa pedra, né, na Mesopotâmia, e há muitos anos, né, antes mesmo de Moisés ter recebido esta lei do olho por olho e dente por dente, né? E esta lei ela consta também, eu acho interessante, são mais de 200 artigos, né? Mais de 200 artigos. Eu vou dar uma olhada aqui, eu separei, né, alguns artigos desta lei, só para nós termos uma ideia da noção de justiça, né, que os antigos eles tinham, né? Então, Jesus Cristo, ele veio, foi o quê? Para pagar no nosso lugar, tá certo? As nossas transgressões, né? Então, se a transgressão de alguém foi ter danificado ali, danificado, sei lá, a vista de uma pessoa, ela ia pagar com a vista, né? Então, baseado nisso daí, se você pensar, né, meditar, né, a sua conduta, conquistar as tuas falhas, né, durante o seu tempo aqui nesta terra, né, os erros que você cometeu, as pessoas que foram lesadas, né, por sua culpa, né? Então,
você, baseado nesta lei, né, essa do olho por olho, dente por dente, no mínimo você teria que pagar alguém com aquilo que você lesou, tá certo? Então, nós entendemos o quê? Que alguns pagariam a mais, outros pagariam a menos, né? Isto estando aqui nesta terra, porque nós sabemos que no século vindouro, né, nós estaríamos sob a condenação eterna, porque lá em Ezequiel já deixa muito claro, tá certo? Que a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós estávamos sob uma condenação, tá certo? E a nossa conduta aqui na Terra, enquanto vivos, né, seríamos julgados de acordo com esta lei, né? A lei do olho por olho, dente por dente. Então, alguns pagariam mais, tá certo? Né? Porque chegaram a lesionar, né, alguém de uma forma mais brutal, esse sofreria algo pior do que aquele, né, que cometeu pequenos delitos. Então, existia essa preocupação de equilíbrio, tá certo? Então, se uma pessoa, se você, né, quisesse pagar pelas tuas falhas, né, naquela época, ou seja, se você quisesse pagar a dívida de alguém, né, você no lugar de uma pessoa, você quisesse pagar, você fala assim, não, eu quero pagar pelo que meu filho cometeu. Bom, o seu filho foi responsável num desentendimento, numa briga, né? Vamos dizer assim, ele furou o olho do cidadão. Então, você quer pagar no lugar do seu filho? Então, você vai pagar com o seu olho. Né? Então, pessoas tinham que chegar lá, não, mas eu vou dar dinheiro. Não, você vai pagar com a sua vista. Então, era assim, irmãos. Então, eu acho interessante o seguinte, que a misericórdia, ela não era prevista, né? Eu até eu deixei aqui anotado, eu vou ler aqui para os irmãos, para vocês terem uma ideia do o que constava aí nesse código, né? No código de Hammurabi. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só, dizia no código. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, ele deverá ser condenado à morte. E também aquele que receber o produto do roubo do ladrão deve ser igualmente condenado à morte. Então, existiam alguns casos, irmãos, que as pessoas pagavam com a vida, né? E não apenas devolvia, aqui no caso, o produto do roubo, mas teriam que pagar com a própria vida, principalmente quando se tratava algo relacionado ao templo e à corte, né? Outro artigo diz assim, ó, se alguém receber em sua casa um escravo fugitivo da corte, homem ou mulher, e não o trouxer a proclamação pública na casa do governante local ou de um homem livre, o mestre da casa deve ser condenado à morte. Então, era assim, irmãos. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado. Então, esta era, né, irmãos, o preço, né, daquele que cometesse esses delitos. Então, vejam bem, aí o povo de Israel, eles receberam a lei, né, a lei de Moisés, e Jesus Cristo, né, o Senhor Jesus Cristo, ele veio pagar, né, o preço, né, ele veio pagar no nosso lugar, né.
Então, Jesus Cristo, irmãos, ele fez a propiciação, tá certo? Para pagar o pecado de todos. Não interessa a gravidade do pecado, né? Não interessa a pena que a pessoa ela receberia, né? Aqueles que eram merecedores de ter as mãos perfuradas, Jesus Cristo ali, ele como inocente, ele colocou as suas mãos para serem perfuradas no seu lugar, no lugar da pessoa que merecia isso, conforme o previsto na lei, né, irmãos? Que é o olho por olho e dente por dente. Então, se Jesus Cristo ele teve esse propósito, né, de salvar a humanidade, de salvar as vidas, de salvar as almas, então veio para ele a seguinte pergunta, né? Estou aqui conjecturando, né? Veio para ele a seguinte pergunta: olha, fulano de tal, ele merecia receber N chibatadas, né? Você está disposto a perdoar esta pessoa, porque esta pessoa, ela deu N chibatadas, ela dilacerou as costas de várias pessoas, né? Então, agora, ela vai ter que pagar, né, pelo seu crime, também recebendo as chibatadas em suas costas. Mas como você vai pagar no lugar dela, então você vai receber essas chibatadas. Então, você perdoaria esta pessoa? Se você perdoa, você vai ter que pagar no lugar dela. Então, a situação, irmão, que Jesus, né, viveu foi esta daí, né? Então, quando ele se dispôs por amor a nós, né, por salvação a nós, estava disposto a pagar, né, pelos nossos pecados, não é? Então, ele se dispôs a receber em seu corpo, né, aquilo que a pior espécie humana mereceria receber, né? Então, no nosso tempo aqui acontece cada crime, né, irmãos? Cada coisa tem acontecido, né? Mesmo agora, no nosso tempo, quantas coisas bárbaras não têm acontecido? As pessoas que cometem aí tais crimes, são crimes aí de pedofilia, são crimes, sabe, de terríveis que têm acontecido no nosso meio, tá certo? O que não merecia uma pessoa dessa, né? O que merecia? Qual que seria algo para aplacar esta situação, né? Nos casos tão terríveis? Qual que seria uma pena justa para as pessoas que cometem tais crimes, né? Então, um crime de estupro, por exemplo, sabe, irmãos? Às vezes é importante a gente passar isso daqui para nós sentirmos e podermos estar meditando, né, em cima disso daí, né? Pedofilia, que eu já comentei aqui. O que não merecia, né? Quantas chibatadas, né? Não merecia essas pessoas. Então, é o seguinte, é como se perguntasse ao Senhor: você perdoaria essas pessoas? Jesus Cristo perdoaria. Ele falou: eu perdoo. Ele perdoou. Então, você vai sofrer no lugar delas o que elas mereciam, né? E Jesus, ele se dispôs, mesmo por pior elemento, né? Maior crápula possível, que nesta humanidade, Jesus se dispôs a pagar o preço do pecado destas pessoas. Então, tudo isso por quê? Porque foi amando também do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né, irmãos? Então, Jesus, por isso que foi necessário, aí sim eu entendi por que foi necessário que o Senhor Jesus Cristo
ele salvasse, né, o homem dos teus pecados, né, morrendo no nosso lugar, mas numa morte tão, né, irmãos, terrível que o Senhor Jesus Cristo sofreu, né? Então, o Senhor Jesus, ele pagou pelo pior dos crimes. Então, além da morte, né, talvez nós merecêssemos muitos dos castigos, né? Merecêssemos esses castigos tão terríveis, né? Vamos ver o que está relatado em Mateus 26. Mateus 26, 57, de 57 em diante. Mateus 26, 57. Diz assim: E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunha contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Então, irmãos, eles estavam ali procurando, né, encontrar algo para condenar Jesus à morte, né? Procurando algo, sabe, para justificar a morte de Jesus, mas não encontravam, né? No 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Esse diz, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se, o sumo sacerdote disse: Não respondes coisa alguma ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, né, não acharam nada para condenar Jesus. Então, aí ele fez essa pergunta. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Tu o disseste significa assim, é o que você disse, né? Ou seja, Jesus estava confirmando que ele era o Cristo, o Filho de Deus, né? Disse Jesus: Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam cunhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Então, irmãos, veja bem, né? Então, aí eles acharam a condenação, né? Que Jesus estava mentindo, blasfemando, se passando por filho de Deus, né? E Jesus estava ali dizendo a verdade, tá certo? Então, Jesus não mereceu nada do que ele passou,
Nada. Jesus Cristo, ele permaneceu fiel, né? Não pecou, mas ele passou por tudo isso porque ele estava pagando aquilo que o pior do elemento, o pior ser humano, né? O pior ser humano mereceu, né? Então, Jesus, ele morreu pelo pior elemento possível, viu, irmãos? Né? Então, e é incrível, porque Jesus, ele nos ensina isso, né? Que nós devemos perdoar. É o que tem até aquele louvor que nós cantamos muito, né? Não há nada que façamos que não possa perdoar. Né? Então, isso daí é algo que, quando nós negamos o perdão para alguém, irmãos, nós estamos cometendo algo terrível. Né? Nós estamos, na verdade, pisando naquilo que Jesus Cristo fez, né? Quando nós negamos o perdão para alguém, é como se você quisesse ver aquela pessoa no inferno, né? Você está desejando vê-la queimando lá no fogo do inferno, né? Então, Jesus Cristo, para que nenhum de nós, né, para que qualquer um tivesse a condição de se livrar do inferno, não interessa qual foi o pecado, né? Então, é fundamental, viu, irmãos, que nós venhamos a meditar nisso daí e tenhamos um coração realmente, um coração. Nós devemos pensar no seguinte, que nós somos merecedores da morte eterna, mas Jesus Cristo nos perdoou, né? Por isso que ele fala muito, né? Inclusive no conhecido Pai Nosso, ele deixa muito claro que nós devemos, sim, perdoar. Vamos até ler, está em Mateus 6. Lá no final, né, da oração do Pai Nosso, que ele diz o seguinte, ó, 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, está aí. Sabe, irmãos? A gente tem que sempre tem falado, tem várias palavras, várias pregações aqui falando sobre essa questão do perdoar, né? Porque Jesus Cristo, sabe? Ele sofreu muito para, né, perdoar. Se ele nos perdoou, necessário seria ele pagar no nosso lugar aquele sofrimento que merecíamos, né? Então, ele foi e pagou. Então, é sempre bom a gente fazer uma analogia com os nossos filhos. Aquele que tem filho sabe o que é amar um filho. E, então, você ama o seu filho. Se o filho cometer algo que dê para você pagar no lugar dele, o pai vai querer pagar. Não é verdade? Por quê? Porque o amor que um pai tem num filho, em situação normal de temperatura e pressão, né, irmãos? É uma pessoa absolutamente normal, né? O amor que ele tem no filho, tá? Uma mãe tem também no filho. No caso, sabe, ele prefere ir lá pagar a dívida do filho, né? Passar pela situação, mas não ver o filho passar. Por quê? Porque ele ama o filho. Ele ama demais o filho. Ele quer ver o filho bem. Né? Ele quer ver o filho livre. Ele quer ver o filho feliz. Por quê? Porque ele ama o filho.
Agora, ele faria isso daí com o filho do vizinho? Aí já não faria, né, irmãos? Né? Eu estou falando em condição normal. Não faria. Agora, Jesus Cristo, o Pai, ele fez, porque o amor que ele teve no homem é o mesmo amor que ele teve no filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que ele pagou. E lá no livro de Atos, fala que Deus, ele salvou a igreja com o teu próprio sangue, né? Deus salvou a igreja com o teu próprio sangue. Então, Deus deu o sangue dele através do Filho, que foi, né, que é Jesus Cristo, né? Então, como o apóstolo Paulo dizia, sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo dizia, sejam imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Está relacionado a isso, né, irmãos? Perdoar. Né? Tem dificuldade, né? Nós temos dificuldade de perdoar. Por quê? Porque está faltando o amor de Deus na nossa vida, né? Está faltando o amor de Deus no coração. Tem dificuldade? Tem. Está faltando o amor de Deus. Né? Que o amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito Santo que nos é dado, né? Isso está no livro de Romanos. Então, Jesus Cristo, ele, quando ele estava lá no flagelo, eu até acho interessante, né? Tem um médico que ele descreveu, né? Um pouco aquilo que Jesus sofreu lá na cruz do Calvário, né? É um médico francês muito conhecido, porque ele procurou fazer um estudo, né, minucioso sobre o sofrimento de Jesus. O doutor Truman Davis, sabe? Ele me parece que ele não é francês, tá, irmãos? Me parece que ele é pelo nome aqui, ele não deve ser francês, mas ele é um médico que é muito conhecido, porque ele colocou. Só um minuto. Eu vou ler aqui para os irmãos. Bom, irmãos, eu vou aqui ler uma parte, sabe, deste relato aqui, desse doutor Truman Davis, tá? O soldado romano dá um peso à frente com o flagelo, né? Flagelo significa açoite, tá, irmão? Em sua mão. Que Flagelo. bênção, que bênção. Este é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com duas pequenas bolas de chumbo amarradas nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chibatadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando marcas de sangue e, finalmente, hemorragias arterial de vasos da musculatura. As pequenas bolas de chumbo, primeiramente, produziam grandes, profundos hematomas que se rompem com as subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e em toda a área está uma irreconhecível massa de tecidos ensanguentados. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado.
Então Jesus, quase desmaiando, é desamarrado e lhe é permitido cair no pavimento de pedra molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos, por zombaria, atiram um manto sobre os seus ombros e colocam um pau em suas mãos, como sendo um cetro, como um cetro, né? Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena. Um pequeno galho flexível, coberto de longos espinhos, é enrolado em forma de uma coroa e pressionado sobre sua cabeça. Novamente, há uma intensa hemorragia. O couro do crânio é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. Sabe, irmãos, é interessante eu estou lendo, né, irmão, essa parte aqui, para que nós possamos, assim, perceber, né, o que realmente se passou com o Senhor Jesus, né? O que ele teve que passar para conseguir, né, nos perdoar e nos livrar, né, dessa condenação terrível. Após zombarem dele e baterem em sua face, tiram o pau da sua mão e batem em sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundem em sua cabeça. Finalmente, o manto é retirado de suas costas. O manto, por sua vez, já havia aderido ao sangue e grudado nas feridas, como em uma descuidada remoção de uma atadura cirúrgica. Sua retirada causa dor torturante. As feridas começam a sangrar como se ele estivesse apanhando outra vez. Agora, na cruz, né? Apesar do esforço de andar ereto, o peso da barra da cruz, somado ao choque produzido pela grande perda de sangue, é demais para ele. Ele tropeça e cai. As lascas da madeira ásperas rasgam a pele dilacerada e os músculos de seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. Simão, o sirineu, é intimidado a ajudá-lo. A jornada de mais de 800 metros, né, da Fortaleza Antônia até o Gólgota é então completada. O prisioneiro é despido, exceto por um pedaço de pano que era permitido aos judeus. Então, eles usavam, sabe, irmãos? Jesus ele ficou nu, mas era costume dos judeus, né? Eles tamparam ali os órgãos genitais, né? Eu vou ler aqui mais um trecho, irmãos. O texto aqui é grande, mas alguns pontos aqui eu gostaria de estar lendo. Com relação à crucificação. A crucificação começa. É oferecido vinho com mirra, um leve analgésico. Jesus se recusa a beber. Simão é ordenado a colocar a barra no chão e Jesus é rapidamente jogado de costas com seus ombros contra a madeira. É batido um pesado cravo de ferro quadrado que transpassa o pulso de Jesus, entrando na madeira. Rapidamente, ele se move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando o cuidado de não esticar os ombros demais para possibilitar alguma flexão e movimento. A barra da cruz é então levantada e colocada em cima do poste, e sob o topo é pregada a inscrição onde se lê: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O pé esquerdo agora é empurrado para trás contra o pé direito e com ambos os pés estendidos, dedos dos pés para baixo. Um cravo é batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A vítima agora é crucificada. Enquanto ele cai para baixo aos poucos, com mais peso nos cravos, nos pulsos, a dor insuportável corre pelos dedos
e para cima dos braços para explodir no cérebro. Os cravos nos pulsos estão pondo pressão nos nervos medianos. Quando ele se empurra para cima para evitar esse tormento do alongamento, ele coloca seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés. Novamente, a agonia queimando do cravo que rasga pelos nervos entre os ossos dos pés. Neste ponto, outro fenômeno ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de câimbras percorrem seus músculos, causando intensa dor. Com estas câimbras, vem a dificuldade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração. Finalmente, dióxido de carbono é acumulado nos pulmões e no sangue, e as câimbras diminuem. Esporadicamente, ele é capaz de se levantar e expirar e inspirar o oxigênio vital. Sem dúvida, foi durante este período que Jesus conseguiu falar as 7 frases registradas. Então, irmãos, Jesus, no momento, ele ali crucificado, teve 7 frases, né, que ele falou ali naquele momento. E, então, uma delas, quando Jesus ele olhou ali para os romanos, né, no momento que os romanos estavam ali repartindo as suas vestes, foi onde ele perdoou, né? Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 34, né? Então, Jesus, naquela situação, foi importante que ele buscasse mais força, uma força, né? Buscasse uma força ali ainda para, provavelmente ele falou com voz bem alta para que muitos ouvissem e pudesse estar registrando os evangelhos, né? Então, a outra frase que ele falou foi lá para um dos ladrões da cruz, né? Quando ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Também está em Lucas, né? Lucas 23, 43. Então, Jesus também, naquela condição, ele respondeu ali aquele ladrão, né? Que nós já conhecemos, é o que é conhecido como bom ladrão, né? Então, eu vou ler aqui também essa parte, né, dessas falas de Jesus, a situação que ele se encontrava no momento que ele teve que buscar força para poder falar alguma coisa, estando ele ali na cruz, né? Olhando para baixo, para Maria, sua mãe, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E eu, atemorizado e quebrantado adolescente, João, eis aí tua mãe. Né? É o momento que o Senhor Jesus pediu para João estar cuidando de Maria, porque Jesus já não estaria mais, né, ali. O próximo clamor veio do início do Salmo, né? Foi o Salmo 22 falava isso daí, né? Que o momento de Jesus ali na cruz, ele dizia, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Eli, Eli, lama sabachthani. Né? Então, naquele momento, é um momento que nós já temos estudado aqui na igreja, né? É o momento que Jesus ali ele se sentiu desamparado por Deus Jeová, né? Então, ele passa horas de dor sem limite, ciclos de contração, câimbras nas juntas, asfixias intermitente e parcial, intensa dor.
muitas dores ali Jesus estava sentindo ali naquele momento, né? Outra frase que o Senhor Jesus disse ali, né? E, inclusive, tudo isso daí, irmãos, é interessante que foi profetizado, né? Foi profetizado, isso aí, o Salmo 22 fala muito disso daí, é o momento também que Jesus, ele estava ali naquela sede, né, muito profunda, né? Tudo isso foi profetizado que aconteceria, né? E veio a se cumprir no Senhor Jesus, né? Então, naquele momento, Jesus, ele clama, tenho sede, é uma das 7 frases que Jesus, ele falou ali, estando na cruz, né? E no Salmo 22 diz assim, ó, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da terra, né? Então, isso aí é algo que se cumpriu, né? A profecia. Eu vou ler aqui, irmãos, o final desse texto, né? Que eu achei muito importante, né? Uma esponja molhada de posca. O que é posca? É uma mistura de vinagre e água, né? É o vinho azedo, que era a bebida dos soldados romanos. É levantada aos seus lábios. Ele, aparentemente, não toma esse líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo e ele pode sentir o calafrio da morte passando sobre seu corpo. Este acontecimento traz as suas próximas palavras, provavelmente um pouco mais que um torturado suspiro. Quando o Senhor Jesus disse, está consumado. Isso aí está relatado em João 19:30. Ou seja, ali estava já a obra completa de Jesus, né, irmãos? Ali, o Senhor Jesus, eu fico imaginando quando ele viu que ele tinha vencido, né? Estava ali na cruz, já para morrer, né? E glórias a Deus. Então, eu fico imaginando, né, a satisfação, a alegria quando Jesus ele pôde dizer isso, né, irmãos? Ter vencido. Está consumado, né? Sua missão de sacrifício está concluída. Finalmente, ele pode permitir o seu corpo morrer, né? Com um último esforço, ele mais uma vez pressionado o seu peso sobre os pés contra o cravo, porque para ele conseguir, sabe, irmãos, falar algo, ele tinha que forçar a perna para ficar numa posição que daria para sair som, né? Então, esse doutor, ele observou isso daí, né? Então, ele teve o quê? Teve que pressionar o seu peso sobre os pés contra o cravo, né? Então, estica as suas pernas, teve que esticar as pernas, né? Suspirar fundo, né? Para gritar. Então, foi onde ele deu o seu último grito, né? E que foi o seguinte, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí, Jesus Cristo, ele morreu, né, irmãos? Foi o momento da nossa vitória. Ali, ele comprou a nossa salvação, né? Então, irmãos, esta, né, a mensagem, né, que eu senti aqui no coração de estar trazendo, né, para os irmãos, para que nós possamos, né, estar meditando um pouco mais em tudo aquilo que Jesus Cristo ele fez por nós, né? Tudo aquilo que ele fez por nós foi uma propiciação de envolveu muito sofrimento, porque na verdade o pior dos homens, né, desta terra merecia isso que Jesus passou. Mas Jesus, no lugar dele, Jesus foi lá, sabe, por amor do Pai, ele morreu no lugar
passou, né, por toda esta dor, no lugar do pior elemento que possa existir na face da terra, né, irmãos? Então, que isso daí sirva para nós estarmos meditando, né? E vamos estar mesmo, vamos agir como servos do Senhor Jesus, né? Vamos agir como instrumentos dele, tá certo? Porque agora, enquanto às vezes nós esperamos Deus agir em nós, Deus, na verdade, ele quer agir através de nós, né? Então, sejamos instrumentos, porque a humanidade ela está sedenta para a manifestação dos filhos de Deus, sabe? Eles estão com sede de ver um servo de Deus, né? Ver uma pessoa que tem o amor de Cristo. Eles querem ver Jesus Cristo. Sabe? A humanidade ela quer ver Jesus, né? Então, ela só pode ver Jesus através de você. Ela só vai poder ver Jesus através da sua vida, através do seu porte em Cristo Jesus, a maneira que você age lá no seu meio, né? As suas atitudes, como você tem respondido àqueles que te afrontam, né? Aqueles que querem ver você mal, né? Como você tem agido. Então, por isso que ele falou que nós, lá fala assim, amai vossos inimigos. Porque Deus, Jesus, ele nos amou primeiro, sendo nós, né, inimigos, sendo nós pecadores. Então, nós podemos estar encerrando, né, aqui esta pregação. Amém. E que o Senhor Jesus Cristo esteja aí abençoando a todos que estão aí ouvindo, né, esse discurso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.